Para começar a apresentação com vocês aqui, eu vou falar mais rapidamente do item 5, para a gente poder ter um conteúdo mais pertinente nas partes finais. Segue o link também para poder colocar na lista de presença, ok? Nós já falamos de várias partes aí, né, que nós temos no item 5, a abordagem do item 5 do nosso programa, são os conflitos abaixo institucionais, negociação, legislação e direito ambiental. E também, conforme a abordagem, produção dos conceitos, estrutura da legislação da gestão ambiental, etapas e competências do licenciamento ambiental, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, relação de resíduos, rejeito de processo, resíduos sólidos e urbanos, né, como eles são gerados, para onde que eles vão, a geração, destino e tratamento, especificamente, fazendo uma abordagem, e a política dos 5 R's. Com relação à legislação, nós conhecemos aí uma quantidade enorme de artigos, que nós já falamos sobre isso, né? Sobre Oi? O link do formulário não está dando, não. Está dando erro? Toda hora que eu coloco, aparece assim, você precisa fazer login para preencher o formulário. Sua identidade permanecerá anônima. Aí eu clico em fazer login e não deixa. Estranho, porque está começando. Se não conseguir, se ninguém conseguir, eu vou estacionar. Porque, na verdade, eu acabei de gerar. Para mim deu certo. Para mim deu certo. Eu vou tentar de novo, eu vou colocar ele novamente aqui, ó. Pronto, tenta esse novo link aí. Vou tentar. Tá? Provavelmente, bom, a princípio ele não deveria restringir ninguém. Se vocês estão conectados aqui, o link, eu gerei um novo link lá só para poder facilitar. Tenta, Ana Maria, também, para ver se vocês conseguem. Se não conseguir, depois vocês põem os dados aqui no chat, que vale para mim, tá? Bom, continuando, então nós temos os princípios do direito ambiental, eles são bem amplos. Vocês analisam, por exemplo, proporcionalidade entre os meios e os fins, né? Quer dizer, ou seja, entre a lei e o objeto de sua proteção. Quando ele chama de proporcionalidade, ele está avaliando como é que a lei se aplica a sua severidade em função daquilo que foi agredido ou que foi desrespeitado. A prevenção, que são os danos ambientais que devem ser evitados, e as medidas que, para tal, devem ser prioritárias, né? Deveriam, pelo menos, né? A gente sabe que não funciona bem assim. O poluidor pagador, aquele que causa os danos ambientais, deverá ser responsabilizado por seus atos através de penalidades, multas, pena privativa de liberdade, recuperação ambiental. Raramente alguém é preso por isso, mas as multas ocorrem. Algumas empresas preferem pagar a multa do que mudar o sistema, porque quando ela é descoberta, ela paga a multa uma vez. E se ela for investir em tecnologia nova e mudança, o gasto é constante. Então, o lucro vem primeiro. E cooperação entre Estado e sociedade para poder combater. Dentro dessas normas da Constituição, tem lá o item 73, que fala que qualquer cidadão é parte legítima para a corporação popular que vise anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. A moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Quer dizer o seguinte, tirando o fato de que alguém comprovadamente está agindo de má-fé, qualquer denúncia é livre e a pessoa é isenta de ter que pagar advogado ou ter algum custo do processo. É o Estado que assume isso. Além da Constituição Federal, nós temos vários outros instrumentos legais para poder fundamentar a gestão ambiental, né, como a Lei 4.771 de 65, que é antiga, mas está no Código Florestal. Então, foram criados vários parques nacionais, estaduais, municipais, reservas biológicas, florestas nacionais, estaduais e municipais, além de, né, ter sido estabelecido algumas proibições no uso dessas áreas. Hoje nós temos as APPs, por exemplo, que são áreas de proteção, né? Então, assim, permanente, elas são áreas que não podem ser mexidas, geralmente tem fontes, tem algum foco, algum nicho biológico, né, que não pode ser afetado. Acaba que muitas vezes tem que vigiar, porque se deixar as pessoas vão até elas e utilizam. Então, temos a lei de 81, da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Nós temos a lei 9.905 de 2000, que fala do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é chamado de SNUC, né, que define, por exemplo, unidade de conservação, manejo, extrativismo, corredores ecológicos. Eu já tinha comentado com vocês, corredor ecológico, né, são aquelas áreas que permitem que uma determinada biosfera se mantenha em comunicação. Porque não adianta você criar um monte de ilhas isoladas de uma situação ambiental, porque isso provavelmente vai extinguir, né, em função principalmente da fauna não conseguir se comunicar, e alguns elementos da fauna são vetores de propagação da flora em si. Então é preciso manter esses corredores, né? Você vê que a Mata Atlântica tem.
Você não pode interromper a comunicação de uma área com a outra. E nisso nós temos áreas que são do tipo de proteção integral e de uso sustentável. Exemplo, podemos citar aqui o Parque Nacional, né, o Parque da Serra da Bocaina, em São Paulo, ou o Parque dos Abrolhos, na Bahia. Por causa da sua diversidade de fauna e flora, eles são chamados de proteção integral. Ou seja, você pode até visitar, mas não pode instalar nada lá. E tem outros que são de uso sustentável, o caso de Fernando de Noronha, por exemplo, e o Parque Jericoacoara, né, no Ceará. Bom, aqui está um exemplo do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Então, é uma situação ainda bucólica, rústica, mais selvagem, da Mata Atlântica, né, se mantendo ainda de forma mais original. É claro que tem visitação, a área está bem mais restrita, mas ela é protegida de forma integral. Já esses dois que eu falei, Fernando de Noronha, apesar de ser uma área de proteção ambiental, pode ser visitado, tem instalações, tem tudo mais. Também o Parque Jericoacoara, né, as pessoas visitam, vão nas praias e tal. Existem normas, é claro, tem regiões ali mais ou menos liberadas, mas é livre a visitação, chamado turismo ecológico. Existem várias resoluções do CONAMA, eu não vou ficar lendo todas aqui não, mas vai estar no documento que eu vou dispor para vocês lá. Essas resoluções, cada uma delas dispõe sobre situações diferentes. Na página do CONAMA vocês encontram, inclusive, essas resoluções para poder abrir e ler. Qualquer gestor, qualquer engenheiro de qualquer empresa que for trabalhar, tem que analisar sobre o que é aqui, é só para dar uma ideia inicial sobre o que dispõe. Então, eu vou trabalhar numa área de preservação permanente. Eu sou da área de telecomunicação, eu vou instalar uma torre. Eu sou da área de bioprocesso, vou fazer uma pesquisa. Você tem que ler sobre as normas que determinam sobre essas regiões, tá? Então, a consulta a essas normas, ela acaba sendo, não é algo esporádico, você tem que abrir para conhecer. Mas eu não sou da área de meio ambiente. Não importa, se você é o engenheiro responsável pelo processo, você pode até ter um engenheiro ambiental trabalhando para você, mas você tem que ter noção, você não pode depender só do que ele interpreta. É preciso que aquele que gerencia, que coordena o processo, conheça as suas restrições também. Então, o número de resoluções é muito grande. E dispõe sobre várias áreas. É claro que algumas não são todas da mesma área, né? Mas você tem, por exemplo, essa aí, a 4 de 85, Regulamento sobre as Reservas Ecológicas. Aí você vai ver o que ela dispõe, né? Você tem a chamada áreas, que são as áreas de relevante interesse ecológico, comunidade de conservação. Então, tem a questão do licenciamento ambiental de extração mineral, de classe 1 a 9, exceto classe 2. Então, todas essas normas são específicas. Ainda temos os decretos da federal, né, os decretos federal que determinam sobre a situação. Eles são bem amplos, e eles vêm modificando ao longo do tempo. Você vê de 75, de 90, 2006, 2010. A gestão pública cabe o papel fundamental na participação para a sustentabilidade ambiental. Durante muito tempo, os recursos foram encarados como finitos, como infinitos, e não se deu muita importância aos impactos que pudessem ser originados nessas alterações do meio. Hoje nós sabemos que não é assim, os recursos naturais têm fim, inclusive tem que ter uma área de reciclabilidade para que ele possa se manter. Alguns, né, porque no caso dos bens minerais, se extrair o minério, você não tem como repor o minério. As áreas degradadas, elas podem ser repostas com um ou outro material, mas nunca vão ficar do mesmo jeito. Um autor chamado Quintas, em 2004, escreveu o seguinte: no Brasil, o poder público, como principal mediador desse processo, é detentor de poderes estabelecidos na legislação que lhe permitem promover desde o ordenamento e controle do uso dos recursos ambientais, inclusive articulando instrumentos de comando e controle com instrumentos econômicos, até a preparação e mesmo a prisão de indivíduos responsabilizados pela prática de danos ambientais. Nesse sentido, o poder público estabelece padrões de qualidade ambiental, avalia impactos ambientais, licencia e revisa atividades efetivas e potencialmente poluidoras, disciplina a ocupação do território e o uso de recursos naturais, cria e gerencia áreas protegidas, obriga a recuperação do dano ambiental pelo agente causador e promove monitoramento, a fiscalização, a pesquisa, a educação ambiental e outras ações necessárias ao cumprimento de sua função mediadora. Quando ele fala o poder público, está falando da federação. Só que muitas vezes o Estado pode dar poder, né, quando eu falo Estado, a federação pode dar poder estadual e até municipal. E vai valer aquele que for mais severo. Se houver uma lei federal mais branda e uma lei municipal mais severa, vai da lei municipal, porque tem as questões particulares. Então, existe uma relação muito definida entre federação, estados e municípios.
Nesse processo, se a gente pegar o CISNAMA, que é o organograma, a gente vê, por exemplo, que tem o órgão executor, que é o IBAMA, o órgão consultivo, que é o CONAMA, os órgãos locais, que são os órgãos das entidades municipais, né? Nós temos o órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente, e os órgãos seccionais, que são órgãos de entidades estaduais. Por que elas são seccionais? Porque, literalmente, quando você tem uma reserva, geralmente, por mais que ela passe para 1 ou 2 municípios, você determina que os municípios tenham o policiamento disso. E nesse processo, a gente tem a formulação da política e temos exatamente a implementação delas. Aí, nesse âmbito, a gente tem nacional, estadual e municipal. Aí tem os organismos colegiados, que são o CONAMA, o CEPRAM, o Conselho Municipal, a Administração Direta, que é o Meio Ambiente, o CEMAF, e a Prefeitura, os órgãos executores, que é o IBAMA, o CRA, a Secretaria Municipal, e tem os órgãos setoriais, né, que no caso do Estado você tem o Embasa, SERV, etc., e os colaboradores e ONGs. Né? E no caso dos municípios, você tem os órgãos locais, a própria Câmara. No caso, por exemplo, de alguns municípios, você tem o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, né? São os CODEMAs. Nessa hierarquia, nós temos o Conselho do Governo, claro, que fala sobre a questão ambiental, nós temos o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que também assessora e propõe essas atividades, estudar e propor o Conselho do Governo. Temos o Ministério do Meio Ambiente, que planeja, coordena, supervisiona, quer dizer, ele tem mais autoridade. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes, que foi dado esse nome em homenagem ao Chico Mendes, que era um cuidador da mata da Amazônia, que tem a finalidade de executar a política, órgãos seccionais, que são os estados, que determinam qual a área de abrangência e dão deliberações, e os órgãos locais, municipais, que fazem o controle e a fiscalização, porque estão presentes no local em si. Para fazer um licenciamento de uma obra qualquer, você tem que fazer a abertura do processo, triagem, enquadramento, definição de escopo, elaboração de estudo ambiental, requerimento de licença, análise técnica, decisão e, finalmente, o pagamento. Nessas etapas, se faz a abertura do processo, quer dizer, você preenche o formulário de caracterização da atividade, é feito pelo empreendedor, né? Tá aqui os dados, depois quem quiser consultar, tá aqui os artigos primeiros, quais são as atividades relacionadas. Na segunda etapa, é feita a triagem, isso é feito pelo IBAMA, o IBAMA recebe o RFA e vai analisar o que você está propondo, e vai verificar quais são os requisitos que você tem que preencher. Depois você tem a definição do escopo, né? Que é feito pelo IBAMA, pelo empreendedor e pelos órgãos previstos na legislação, quer dizer, é uma interação a 3, você prepara o escopo, o IBAMA checa se está de acordo, e esses órgãos vão falando que precisa de corrigir. Depois você tem a elaboração do estudo ambiental, que é feito pelo empreendedor e uma consultoria ambiental, isso aí, ou seja, quem faz, os órgãos, o IBAMA e os demais, vão só receber para analisar depois. Você faz o requerimento de licença, então é o empreendedor que faz, já com todo o estudo feito, ele faz o requerimento, ele preenche e entrega. Aí faz a análise técnica. É o IBAMA e os órgãos envolvidos, conforme os critérios estabelecidos na legislação vigente. Por que fala isso? Você pode ter o IBAMA e pode ter um órgão local, inclusive, que tem mais severidade na análise. Então, muitas vezes você está fazendo um processo que, de acordo com o Estado, está vigente, mas de acordo com uma lei orgânica qualquer, não satisfaz. Então, passa pelos dois. A tomada de decisão é do IBAMA. O IBAMA, depois que ele ouve a análise dos órgãos das instituições orgânicas, ou seja, dos órgãos municipais, ele vai avaliar a viabilidade ou não do projeto, ou solicitar que seja feita uma correção. Ele não diz um não, pronto, acabou. Tá? Nesse quesito, você tem com a parte do pagamento, uma vez que for aprovada, aí é feito pelo solicitante, né, não tenha dúvida, né, ou quem faz isso aí é o empreendedor, né, e faz para o IBAMA, e que tem que estar envolvido o empreendedor e o IBAMA, feito através de uma guia de arrecadação de recolhimento da União. E, por fim, você tem o acompanhamento, que agora é feito pelo empreendedor, pelo IBAMA e pelos órgãos, ou seja, você vai trabalhar, você tem que se policiar e vai estar todo mundo nas suas costas verificando se você está fazendo ou não aquilo que você se propôs. Tá? Bom, o que é a licença? Aí tem as licenças que você tem que propor nesse processo. Quais são elas? A licença prévia, tá? Que é aquela primeira, né, que você aprova a localização, a concepção do empreendimento, a atividade ou obra que se encontra na fase preliminar do planejamento, atestando a sua viabilidade ambiental. Você tem que mostrar, através da licença prévia, nesse pedido, estabelecer requisitos básicos e condicionantes que devem ser atendidos nas próximas fases da sua implementação. Você já tem que
está prevendo o que você vai fazer, bem como suprindo o requerente com parâmetros, no caso o requerente os órgãos fiscalizadores, com parâmetros para o lançamento de efluentes, líquidos e gasosos, resíduos sólidos, emissões sonoras, além de exigir a apresentação de propostas de medidas de controle ambiental em função dos possíveis impactos ambientais a serem gerados. Apesar de não dizer aqui, não é só isso, por exemplo, quem for trabalhar com linhas de comunicação ou transmissão, a emissão de radiações também tem um limite, tá, de medida que você pode gerar ou não, dependendo do ambiente. A licença de instalação autoriza a instalação do empreendimento, atividade ou obra de acordo com as especificações constantes nos planos, programas e projetos aprovados, fixando um cronograma para a execução das medidas mitigadoras e da implantação do sistema de controle ambiental. Ou seja, quando eu tive a licença de instalação, eu tenho um prazo para eu trabalhar o processo de geração de resíduo. E principalmente para eu ter um sistema de controle, para garantir que eu vou cumprir aquilo que eu me propus. A licença de operação autoriza, finalmente, a operação da atividade, obra ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas nas licenças anteriores. Então, eles estão usando para isso aquilo que você se propôs. Então, é preciso que aquele processo todo que você planejou seja cumprido à risca. A dispensa do licenciamento. As atividades dispensadas do licenciamento ambiental podem ter significados e aplicações distintas entre os estados, ou seja, motivos diferentes para levar uma dispensa. Os conceitos mais comuns são atividades de muito baixo impacto ambiental, não listadas nas legislações que regulamentam as atividades passíveis de licenciamento ambiental no estado. Essas são complicadas, porque às vezes você não tem uma lei prevista, você vai ter que gerar uma jurisprudência. Atividade cujo licenciamento é de competência municipal e não estadual, e aquelas passíveis de licenciamento que, por análise do órgão, são dispensadas dessa obrigação legal. A comprovação de que um empreendimento ou atividade possui a dispensa do licenciamento ambiental também varia de estado para estado, entre a não emissão de um documento, emissão de declaração e de documento próprio regulamentando a legislação. Então, depende de cada estado. Uma das coisas que costuma gerar dispensa de licenciamento, sejam por ações particulares, municipais, estaduais, é quando você tem um processo qualquer, cuja finalidade é limpar o meio ambiente. Eu criei uma empresa cuja técnica que a gente está fazendo agora é de limpeza da sujeira do Tietê. Eu fiz um contrato de licitação com a Prefeitura de São Paulo. Dando exemplo. Neste caso, eu não vou causar um mal maior, desde que eu comprove que aquilo que eu estou retirando ali, eu não vou criar um dano com ele em outro lugar. Mas uma vez comprovado isso, eu posso, às vezes, pedir uma dispensa de licenciamento, porque eu vou estar, na verdade, às vezes, corrigindo um problema maior que existe. Eu pus uma empresa, por exemplo, que vai reaerar as águas, né, esgotadas, para justamente diminuir o DBO e DQO que nós falamos, né? Então, nesse caso, a gente tem essa análise, essa questão de como apresentar esse processo em si. Eu posso ter essa dispensa. Na licença de alteração, geralmente está condicionada à existência de licença de instalação ou licença de operação. Ou seja, eu não posso mudar a minha atividade sem ter que rever essas duas licenças, porque se eu mudar a atividade, eu mudo até o resíduo ou a forma como ele vai ter rendimento ou gerar algum tipo de comprometimento ambiental. Então, eu preciso fazer uma nova leitura. Tá? A licença de ampliação é diferente. Ela pode ser concedida para a realização de ampliações ou ajustes em empreendimento ou atividades já implantadas e licenciados, desde que eu comprove que aquilo que eu estou ampliando ainda está dentro da minha capacidade de lidar com resíduos, com comprometimentos e tudo mais. Eu não posso ampliar, por exemplo, eu tenho uma capacidade de manuseio de 10 mil toneladas de resíduos por mês. Aí eu vou ampliar minha obra, vou gerar 20 mil, mas eu não tenho condições de 20 mil, então eu não posso ampliar. É preciso que no meu projeto eu comprove que eu sou capaz de fazer ampliação. Mas se não for esse problema, se eu tenho toda a logística, se eu não vou gerar nenhum problema ambiental que eu não dê conta, a ampliação é facilitada. Licença de instalação e de operação são simultâneas. Substitui os procedimentos administrativos de licenciamento de instalação e de operação ordinários, unificando-os. Ela acontece quando um projeto tem um estudo muito amplo, está sendo feito de forma, uma visão mais dedicada,
e que no mesmo processo já foi analisado os dois. Então, através da licença de instalação e operação, o órgão ambiental autoriza em uma única fase a instalação, operação da atividade ou empreendimento. Também a importância do empreendimento e da atividade são levados em conta. Deve ser solicitada antes de iniciar-se a implantação do empreendimento ou atividade, estando sua concessão condicionada às medidas e condições de controle ambiental estabelecidas pelo órgão ambiental. Então, depende, claro, de estado para estado. A licença prévia de instalação substitui os procedimentos administrativos de licenciamento prévio e de instalação ordinários, unificando-os. Antes de iniciar-se a implantação do empreendimento ou atividade, em uma única fase, o órgão ambiental atesta a viabilidade ambiental e autoriza a instalação da atividade ou empreendimento, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que são necessárias. Geralmente será concedida quando a análise da viabilidade ambiental não depender dos estudos ambientais, podendo ocorrer simultaneamente a análise do projeto de implantação. Cai naquilo que eu falei. Eu tenho um projeto cuja finalidade é limpar uma região. Eu vou fazer um projeto aqui, a minha empresa fez entrou numa licitação pública para fazer uma limpeza dos parques florestais, recolher o lixo deles e deixar os parques limpos novamente. Então, esse caso é feito simultaneamente, porque literalmente eu não vou gerar mais resíduos, eu vou, na verdade, limpar os resíduos presentes. Então, são consideradas atividades que têm um impacto positivo, e com isso elas têm esse processo acelerado. A licença única e a licença simplificada, né, tem um conceito muito variado entre os estados, ora muito semelhante, ora muito diverso, quer dizer, que depende da interpretação, que é ruim, né, porque seria bom se tivesse uma interpretação. Mas, em função das particularidades ambientais de cada estado, foi deixado dessa forma. A licença ambiental simplificada é concedida antes de iniciar-se a implantação do empreendimento ou atividade. Em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização e autoriza a implantação e operação. Então, veja bem, num pacote você faz tudo. Mas, de novo, cai nas atividades que são consideradas com impacto positivo e até mesmo que são consideradas de necessidade de urgência. Tá? Então, tem um comitê próprio para fazer essa análise. A concessão geralmente está associada à classificação do empreendimento quanto ao grau de impacto ambiental gerado, que deve ser positivo, sendo aplicada aos empreendimentos ou atividades de pequeno ou micro porte ou baixo potencial poluidor. A licença única substitui os procedimentos administrativos ordinários do licenciamento prévio de instalação, operação de empreendimento ou atividade, unificando-os na emissão de uma única licença, exigindo as devidas condições e medidas de controle ambiental. O conceito, a aplicação dos critérios para dispensa de licenciamento, licença de aplicação, alteração, LO, LPI, LAS e LU, como observado, podem variar de estado para estado, devendo ser observada a legislação estadual ou municipal, que as regulamenta nas esferas de localização de empreendimento ou atividade. De novo, é claro que cada estado tem sua forma de gerir em função da necessidade e das características ambientais, mas os órgãos que são considerados restritores são aqueles que apresentam a legislação mais severa. Se no âmbito do Estado tem uma certa liberação para tratar a questão ambiental e licença, mas no órgão municipal tem uma restrição mais severa, é a do município que vinga. Então vamos falar agora sobre a relação de resíduos e rejeitos e processos. Mais para frente a gente vai mostrar isso com exemplos. O conhecimento sobre rejeito, resíduo e sobre o processo permite que se entenda claramente como se encontra a eficiência, eficácia e taxa de consumo do mesmo. Com base no conhecimento dos componentes de cada etapa, pode-se compreender mais a fundo onde se operar mudanças e ajustes e, com isso, diminuir as perdas, melhorando não só o processo em si, mas também diminuindo a produção de substâncias que atacam o meio ambiente. Gente, se vocês buscarem aí nas definições ambientais, vocês vão ver resíduo e rejeito sendo definido de forma diferente do que eu vou apresentar. Rejeito é aquilo que pode ser utilizado sem processamento, resíduo é aquilo que não pode, mas vamos analisar as palavras e os conceitos em si. Vamos falar aqui com mais clareza. Quando eu rejeito alguma coisa, é porque aquilo não deve chegar até mim. Eu não tenho interesse naquilo. Mas tudo que eu fizer vai ter um efeito residual. Então, com base neste critério, para entender melhor as questões ambientais
e as questões, inclusive, do processo, porque como é que eu posso falar de meio ambiente se eu não entendo a eficiência do processo? Vamos às definições apresentadas. Rejeito é um descarte a priori. O rejeito é um material descartado de participar do processo, com base em suas características físicas, químicas, biológicas, etc. A entrada do mesmo ou prejudica o processo ou torna-o inviável. Sua restrição determina a eficácia do processo. Ou seja, o que o processo consegue trabalhar. O que o processo... O exemplo mais simples que eu posso dizer para vocês, a casca do arroz. Né? Ou o marinheiro, que a gente... A geração mais nova não conhece, porque hoje vocês não fazem, o arroz já vem todo preparado. Na minha geração, a gente catava o arroz para a mãe da gente, tirava a casca e o marinheiro. Bom, por que isso? Porque o processo do arroz é ser cozido. E a casca do arroz e o marinheiro presente não se cozinham. É uma limitação, o processo de cozimento do arroz não consegue cozinhar esses dois componentes. Então, ele não é eficaz contra ele. Para isso, a casca e o marinheiro são retirados, são descartados a priori, antes do processo de cozimento. Resíduo é um descarte a posteriori. O resíduo é um descarte de um material inerente ao processo em si. Ele apresenta o resto da operação que é praticada no processo. Sua composição, quantidade e características determinam a eficiência do processo. Bom, vamos ao cozimento do arroz de novo. Quando eu termino de fazer o arroz, sempre vai sobrar uma parte oleosa ou uma rapa do arroz no fundo da panela. Se eu for eficiente no processo de cozimento, quase não sobra rapa. Eu aproveito o arroz ao máximo. Mas se eu não for muito eficiente, fizer uma quantidade de desequilíbrio, por exemplo, no processo em si, a distribuição térmica do fogo não está adequada, resultado, eu vou ter uma rapa agarrada no fundo da panela, que é um resíduo. Então, quanto mais rapa eu tiver, menos eu tenho de arroz disponível. Então, é um processo que determina a eficiência, é um resíduo. Bom, resíduos podem ser considerados iguais a rejeitos, embora eles sejam diferentes, mas aí faz uma certa confusão. Então, vamos analisar. Rejeitos e resíduos podem ser a mesma coisa no seguinte aspecto. Depende do momento onde é considerado. O resíduo de um processo pode ser o rejeito de outro. Exemplo, a escória de alto forno. Ela é um resíduo do alto forno. Ela é inerente ao processo de alto forno. Mas quando leva o gusa para a cearia, você retira toda essa escória. Retira, então, ela é um rejeito para a cearia. Ela é um resíduo do alto forno e um rejeito para a cearia. Da mesma forma, aquela rapa de arroz que foi gerada, que eu citei de exemplo, que é um resíduo do cozimento de arroz, imagina que você faz marmitex, tá certo? Para poder vender. É um processo. Eu vendo marmitex. Eu não ponho essa rapa agarrada no marmitex. Ela é resíduo do cozimento de arroz, mas ela é um rejeito para a confecção do marmitex em si. Então, depende do momento onde você avalia, o mesmo resíduo pode ser considerado rejeito. Se eu avalio aquele material em função do processo que o gerou, ele é resíduo. Se eu o avalio em função do processo que não o aceita, ele é um rejeito. É por isso que, embora rejeito e resíduos sejam coisas diferentes, eles se referem ao descarte, no caso do rejeito a priori e o resíduo a posteriori. Mas a mesma substância, que é resíduo de um processo, pode ser rejeito para outro. Compreenderam essa diferença? Vou dar um exemplo aqui, para vocês terem uma ideia mais clara. Quando eu fabrico aço, porque eu falo isso, gente, porque nós estamos do lado da Gerdau aqui, e todos os 5 cursos, querendo ou não, pode ter a chance de a gente estar envolvido com uma Gerdau da vida. Para fazer o sinter, que vai fabricar o gusa, eu utilizo fundentes, minério, faço uma mistura e jogo no alto forno. E junto com isso eu também carrego de carvão, passando pela coqueria.
ele se transforma em coque e vai para o alto forno tudo. No alto forno, o minério, o carvão e os fundentes geram gusa, escória e gás, e reduzem, né, fazem o ferro gusa. Esse gás é descartado do forno, ele é um resíduo do forno, e ele é armazenado para ser usado de combustível. O gusa vai para a cearia ou forno elétrico, certo? Junto com a sucata, quando ela é alimentada. Neste caso, eu fabrico o aço. Só que quando eu mando o alto forno, mando o gusa para a cearia, a escória de alto forno tem um teor de SiO2, que é sílica, muito alto. E esse teor muito alto, ele não é viável para o alto forno. Então, se a escória de alto forno entrar, no alto forno não, perdão, para a cearia, se a escória de alto forno entrar na cearia, prejudica e danifica a cearia LD. Então, ele passa por um processo que se chama de escumagem, ou seja, a dessulfuração para tirar o enxofre, que o enxofre também não serve para entrar na cearia, e retira praticamente 90% da escória. O que sobra é menos e aí não causa tanto dano. Por quê? Lá na cearia também se forma uma escória. Só que essa escória é básica, ou seja, a relação entre SiO2 e CaO é muito baixa. Quanto mais sílica, mais ácida. Então, a escória formada no alto forno, ela é prejudicial à operação da cearia. E a escória formada na cearia é diferente dessa escória do alto forno. Então, cada etapa que você passa tem o seu resíduo, que é rejeito para a etapa seguinte. Assim que se fabrica o aço, né, depois que sopra o oxigênio, queima o silício, depois queima o CO, queima o carbono formando CO e queima o fósforo. Esse formou a escória e o gás. Esse gás também é retirado, é um resíduo do LD. E tem outros resíduos que são gerados, nós vamos ver lá mais para frente. Gera-se o aço com certa quantidade de escória. Essa escória, por exemplo, não serve para os processos de laminação. Então, em determinado momento, ela também é retirada do forno. Ela também é retirada, separada do aço, que agora está fundido. O aço vai para a panela, e a panela vai para os processos de lingotamento convencional ou lingotamento contínuo. Existe um processo de reciclagem aqui. Depois que esse aço é laminado, transformado em peças e vendido, nós sabemos que existem as sucatas que são formadas e recuperadas. Essa sucata é reutilizada para realimentar tanto o forno elétrico quanto a cearia. Então, já começa a mostrar aí um processo de reciclagem. Na verdade, eu não diria nem reciclagem. Vou explicar por quê. Conforme for a sucata, ela é só reutilizada. Eu simplesmente pego a sucata tal qual é e jogo no forno para fundir novamente. Então, nós vamos lá no 5R, a gente vai detalhar. Quando a gente fala de rejeitos da construção civil, vamos falar aqui. Nós temos preparações, gera-se rejeito em praticamente todas as etapas. Preparações preliminares de massa, de material de construção, sempre vai gerar restos. Sempre vai ter resto, nunca vai ser 100% uso. Quanto mais otimizado uma empresa é seu planejamento, dimensionamento e tudo mais, menos são os restos. Mas sempre vão ter. As instalações hidráulicas também vão ter cortes. Você compra uma quantidade de material para fazer instalações, vão sobrar pedaços, vão sobrar partes, colas e tudo mais, tubos. Os acabamentos também vão gerar resíduos. Nas fundações, geram-se resíduos também, a terra que você tira, o material que você fez que não precisa daquele tipo de concreto, né? O projeto e burocracias em si não geram tantos resíduos, mas geram gastos de tempo, de otimismo, se não for bem feito e for feito de forma adequada. Os fechamentos, que são os contornos, as vedações, também geram resíduos. Cobertura, telhados, limpeza, retoques, arremates, afinal de contas, você tem que tirar o material que está sobrando. A estrutura em si, o dimensionamento dela, mas a estrutura pode gerar resíduo, às vezes não gera resíduo, mas conforme a estrutura da casa, você não fazendo bem feito, você pode ter danos e retrabalho. E instalações elétricas que têm a ver com o consumo de energia e eficiência, então tem que ser bem dimensionadas. Então, na construção civil, são várias as etapas que permitem que você tenha que ficar com atenção. Rejeitos e resíduos dos bioprocessos. Quando eu faço uma questão de bioprocesso, tem as matérias-primas, tem o pré-tratamento das matérias-primas,
tem as bioreações, biotransformações, que vêm através das autoclaves, dos reatores e tudo mais. Tenho a separação, né, quando eu tiro exatamente o produto que me interessa, direciono para isso o produto, e tenho os resíduos efluentes. Eu fiz de forma mais simplificada. Mas nós sabemos que cada uma dessas etapas, a matéria-prima em si, eu faço uma análise dela, uma classificação, vai sobrar algum material residual, que é rejeito para pré-tratamento. Aí eu faço o pré-tratamento, as matérias-primas, tal, aquela coisa, pode ter algum resíduo disso que não entra na bioreação, nos reatores. Depois que eu faço o processo todo, eu vou para a separação. Mesmo na separação, eu vou, às vezes, um pouco do produto vem no efluente, às vezes um pouco no caso do bioprocesso, é mais fácil um pouco de produto no efluente, mas que diz respeito à eficiência do processo. O resíduo, nesse caso, do efluente, vê que não está como rejeito, está aí resíduos efluentes. Se ele tiver, quanto mais produto ele tiver, menos eficiente é seu processo ou seu método de separação. O próprio produto, depois de vendido, conforme for o produto, claro, se não for de consumo, né? Mas se for um produto para uso, tal. Exemplo, pomadas, cremes. Mas pomada eu uso, eu consumo. Sim, mas ninguém nunca consegue tirar 100% do que está dentro dos tubos. Sobra um resíduo desse material. Pode ser utilizado? Como é que é o processo dele? É consumido organicamente? É queimado? Existe uma forma de trabalhar com esse resíduo. Os resíduos efluentes, principalmente porque são descartados em água. Outra coisa que nós temos, conforme for o processo, é a matéria-prima não renovável, né? Se eu tiver que usar as coisas a ver com petróleo, que está dentro do bioprocesso. Aí nós temos um processo petroquímico que tem gasto de energia, geração de resíduos tóxicos, né? Produtos químicos são gerados, combustíveis, plásticos, medicamentos, alimentos, tintas, cosméticos. Alguns são recicláveis, a maior parte não, né? Então nós temos, às vezes, vai fazer esse processo para trabalhar matéria-prima renovável com micro-organismos, que nesse caso eu tenho aproveitamento de resíduos, é sustentável. Então, a gente começa a conhecer duas vertentes diferentes para gerar o mesmo produto, onde eu tenho um processo que eu trabalho com mais eficiência. Então, conhecer os processos e otimizar um processo tem a ver com essa questão ambiental. Tá? Vamos pegar aqui na telecomunicação. Na telecomunicação, nós temos aqui os próprios materiais que são utilizados para poder fazer o processo, né? Os condutores, as fibras óticas, sempre tem pedaços sobrando. Alguém vai fazer um cabeamento, ele não vem exato, chega e encaixa, ele vem lá para ajustar na hora, cortar e tudo mais. Os materiais que geram os computadores, a parte eletrônica, as peças, né? E temos também a geração de um produto que é um poluente e não tem como ser reciclado, que são as cargas eletromagnéticas, a sobrecarga que você gera de emissão eletromagnética. Mas isso aí está dentro do parâmetro? Tudo bem, mas ainda é uma sobrecarga, ainda é um resíduo, é um consumo de energia, tem um monte de coisas que a gente tem que avaliar dessa forma. Né? O pensamento da otimização, porque quanto menos energia eu usar, otimizando o meu processo, melhor a eficiência do meu processo, eu com gasto menor de energia e menos consumo que eu tenho de combustível para gerar energia. Nós pensamos o seguinte, reparem bem, isso aqui para vocês terem uma ideia do mapeamento que existe dos cabos submarinos que atravessam o mundo. Então, eu não comunico daqui com o Japão usando satélite apenas. Não, a gente tem cabos submarinos que são responsáveis pela comunicação da internet no mundo. Você entra aqui e acessa um site lá do Japão, você está usando esse sistema de transmissão, de comunicação aí. Rejeitos que são da área de química. Bom, a gente fala muito de produto químico, né? Um monte de coisa. Produto químico é mais fácil, é só neutralizar. Não, tem muita. A área ela é bem mais severa, inclusive, né? Você tem várias etapas que tem, cada etapa dessas que você tem de armazenamento, de reatores, de catálise, de processo de eletrólise, vaporização, e tudo mais, condensadores. Todo o processo gera resíduo e todo demanda uma atenção muito grande. Nisso, a gente passa a analisar os resíduos de mecatrônica. Mas não é... Não, você tem aí engenharia, controle de automação, mecatrônica, você tem aí, por exemplo, mas para modelizamento de sistema gera resíduo? Não, não gera resíduo, mas gera tempo, né? Gera observação, energia. Então, se você utilizar uma máquina que consome muita energia, você está desperdiçando, está comprometendo o meio ambiente, porque a energia vem do meio ambiente. Simulações, microcontroladores, sensores.
o processo de computação em si, a mecânica, os processos físicos, o controle digital, o circuito de controle. Você tem gerações, por exemplo, de materiais, quando você faz testes ou componentes, vão gerar resíduos. Usinagens, materiais, consumo, queima. Cada uma das etapas que você tem, que passa inclusive por planejamento, todas as etapas vão gerar resíduos. E você tem que conhecer todos os resíduos que são gerados nesse processo. Bom, os resíduos sólidos urbanos. Os resíduos sólidos urbanos, eles são descartados em 3 etapas. Por que eu estou falando resíduos sólidos urbanos? Nós vamos voltar a falar para frente dos resíduos industriais. Mas os resíduos sólidos urbanos são o maior volume de lixo gerado que tem, de forma geral. E neste caso especificamente, os resíduos sólidos urbanos vão inicialmente para lixões. O que são os lixões? São descartes indiscriminados do material sobre uma superfície qualquer. Você vai simplesmente jogando. Alguns lugares ou cidades fazem isso, uma espécie de rampas, morros ou vales, vai enchendo aquilo de lixo. Esquece, às vezes, que por baixo desses vales tem lençóis freáticos, tem infiltração de substância na terra, isso gera churume, porque vai matéria orgânica junto, ou seja, o material é indiscriminado. Um caminhão de lixo passa na sua casa, pega o seu saco de lixo, depois vira em algum lugar e deixa lá. Plástico que não vai se decompor, ao mesmo tempo matéria orgânica fechada dentro desses plásticos, depois vem os animais, furam o tempo, resseca, o plástico rompe, e vaza esse líquido orgânico, chega com um aumento de bactéria muito grande. Então, assim, é uma situação, é a menos desejável possível que a gente tem, tá? É a menos desejável. Aí nós vamos para o segundo, que são os aterros sanitários. Os aterros sanitários são planejados. Em que aspecto? Estuda-se um local que você não tenha comprometimento de águas por perto, o que é muito difícil, tá? A não ser que você tenha uma região completamente árida, mas eles são feitos com materiais lonados, ou seja, escalonados. Os materiais são dispostos em camadas, são compactados. Pratica-se, em alguns casos, uma usina de catação, mas não é muito destacado isso. Mas eles são planejados, acompanhados. Não é um lugar que você chega e joga o lixo e pronto. Eles são desenhados para receber. Joga-se terra por cima, material é compactado, depois passa rolo, fechando, para criar a maior parte de compactação possível. Mas ainda assim, não é o foco, o objetivo principal, nem o final ideal que a gente queria. Né? A nossa área fica basicamente comprometida. Aí nós vamos aos aterros controlados, que são as melhores formas de fazerem. Como assim? Os aterros são feitos em camadas, você faz geralmente processos de catação, retirando plásticos, papel e metal do lixo, deixando com uma predominância a parte mais orgânica. Essa parte orgânica é trabalhada para fazer drenos de gás, para tirar o metano. O metano é queimado, com isso diminui o efeito de aquecimento global. Em alguns lugares, esse metano queimado é utilizado para gerar energia elétrica. Você pega esse material orgânico, alterna entre camadas de terra e material misturado, e utiliza-se de técnicas, entre elas minhocários, para que seja feito, então, no caso, um material para recobrimento vegetal depois. Enquanto isso, ele vai avançando. Você faz leitos, né, de saída de churume do lençol freático para proteger. Você coloca material impermeabilizante, né, geomembranas, que drena esse churume para impedir que eles façam isso, põe drenos de gás. Então, é um aterro mais eficiente, mais preocupado, né, com a questão ambiental, mas demanda recurso, que nós temos, as empresas têm, mas que elas não querem comprometer dessa forma, nem os municípios. A gente vê, às vezes, milhões sendo gastos em projetos que não tinham tanta necessidade, e projetos dessa montante aí não se desenvolvem, né? Mas são os ideais, seriam os ideais que toda cidade tivesse. A princípio, o Eco 3 aí que tem na região vai ser um desse tipo de aterro, não sei se ficou. Então você tem um setor de preparação, um setor de execução, um setor concluído.
à medida que vai avançando esse aterro planejado, controlado, ele vai deixando uma parte que com o tempo vai ser aplacada, por assim dizer. Na questão da geração, destino e tratamento de resíduos. Bom, nós temos os resíduos convencionais, que geralmente são orgânicos, recicláveis e rejeitam em si, né, que na definição deles rejeita que não tem jeito de usar. Os resíduos laboratoriais, resíduos de varrição e poda, que são resíduos orgânicos, que são partes da natureza, então tem um descarte mais direcionado. Resíduos de construção civil, que fica sob a responsabilidade da empresa executora. Então, hoje, pela lei, a empresa executora é responsável. Serviços de saúde, que basicamente tem que ir para o processo de incineração, tá? São resíduos de contaminação orgânica. Se você chega no hospital, você vai ver uma lixeirinha com um saco vermelho lá. Aquilo é para receber tudo que foi usado e que tem comprometimento na questão saúde. Lâmpadas, por questão dos componentes metálicos e dos vidros, hoje, né, você tem destinação especial para elas. Pilhas e baterias, né, que são hoje responsáveis das empresas que fabricam, somente baterias de celulares. Então, o recolhimento e a reciclagem tem que estar condicionado a isso também. Que elas contêm, além dos metais, elas contêm os polímeros que servem de receptáculo, né? E os resíduos elétricos e eletrônicos, que aí já no caso são os resíduos, ou seja, os aparelhos mesmo, e não pilhas, baterias, que nem as fontes. Você está falando do material mesmo, um celular velho, um computador velho, uma placa velha, isso passa por um processo também, né, que chama de ponto de entrega voluntária. Porque eles não são, digamos assim, agressivos a ponto de serem preocupantes. As baterias são. Nesse quesito, se a gente for analisar a geração de resíduos de classe 1, que é considerado perigoso, nós temos a maior parte, né, da quantidade aí isso aí a unidade é 1.000 toneladas ano. Então nós temos aí a parte química gerando aí quase 180.000 toneladas ano. Depois material de transporte, em torno de quase 120. Aí nós temos aí couros e peles, junto com a metalúrgica, gerando quase 80.000 toneladas ano. Minerais não metálicos, pouco mais aí de quase 30, né, pouco mais de 20. Papel e papelão na mesma faixa, em torno de 25.000 aí. Material elétrico, perto dos 10.000. Mecânica, perto dos 5.000, e aí vai diminuindo. Produtos alimentares, produtos farmacêuticos, têxteis e outros. Espera lá. Mas a parte de produção de lixo orgânico, nas casas não é maior, sim, aqui está falando de produtos alimentares e geração de resíduos classe 1, ou seja, resíduos perigosos. Tá? Então, vejam bem que aqui não está falando de todos os resíduos, não, do classe 1, que são os que comprometem a questão ambiental direta. Quando a gente fala de resíduos sólidos urbanos do Brasil, a gente pode analisar aqui tanto tonelada dia quanto quilograma por habitante por dia. É diferente, né? Aqui foi feita uma análise de 2014 para 2015. De 2014 para 2015, aumentou em 70% essa questão de geração total. Enquanto que a geração per capita aumentou 0,8%. Mas peraí, por que não aumentou na mesma escala? Ó, gente, muito simples. Quer dizer que a quantidade de pessoas que tinha em 2014 para 2015 aumentou significativamente. Faz a relação que você vai ver aí. Enquanto que o resíduo aumentou 1,7%, você tem que a quantidade que aumentou por habitante foi 0,8%. Então, consequentemente, houve um crescimento, ou seja, o número de habitantes aumentou praticamente mais do que a geração de resíduo. Para que a relação entre os dois desse quase a metade. Vou chutar aqui, você pega, vamos fazer uma análise aqui, ó. De 2015 para 2019, aumentou 4.000. 4.000 por 20 seria um quinto ali, meio, então um quinto seria 20%, 2%, que foi, vamos colocar que aumentou 2% a geração de resíduo. Isso quer dizer que a população aumentou em torno de 4%. Tá? Mas vocês veem que a quantidade gerada é elevada. Para a gente ter uma noção como é que é isso aí, na geração de resíduo
urbano, né? 59%, mais de 55%, tal, porque isso aí oscila de acordo com o momento da leitura, então a gente tem que saber que não é uma coisa estatisticamente fixo, mas só para ter uma ideia da proporção, quase 60%, ou mais de 55% é orgânico. É do lixo que a gente gera em casa, resto de comida, material e tal, que a gente entrega junto com outros materiais. De não reciclável, coisas que não são recicláveis, então de 6%. Papel, a gente joga para o lixo, é 23%, podia estar direcionado para reciclagem. Plástico, alguns dos plásticos estão relacionados à reciclagem, a gente podia mandar 10%. E vidro, que está como zero, mas não é zero, é porque é tipo 0,5, 0,4, mas não usa muito vidro, não? Não, a gente usa muito mais plástico. Hoje a gente, até as lâmpadas que a gente está comprando aí hoje, não é de vidro mais, é plástico. E por ironia, né, porque o vidro, ele é 100% reciclável indefinidamente. Quantas vezes você pegar o vidro, você pode derreter e fazer vidro de novo. O que acontece com o vidro é a fragilidade dele, né, risco de corte e tal, mas é só fazer o seguinte, vamos fazer uma coleta separada, vidro entregue de forma diferenciada, separado. Se isso fosse feito com inteligência, se a sociedade praticasse isso, vocês não têm ideia do grau de impacto ambiental que a gente estaria reduzindo de forma geral. Então, aqui, vamos pegar com relação a essa análise, a gente tem uma ideia mais adequada. Aqui também muda, você vê, muda os valores um pouco, que eu te falei, depende do momento da pesquisa também. Mas não fica fora da faixa. Matéria orgânica, 54%. Rejeitos, que eles colocam aqui como rejeito, aquilo que não pode ser aproveitado. PAD, que é o plástico rígido, 4%. PEPD, que é o plástico mole, 1,3%. Gente, plástico mole é tudo aquilo, sacola plástica, insufilme, esses pack-filme e tal. Plástico rígido são esses que são mais definidos. Vasilha plástica, essas coisas que são, digamos assim, tem uma resistência maior. Poliestireno, 1,7%. Polipropileno, 4,2%. PET, 5,6%. É alto porque a gente usa muito refrigerante, né? Papelão normal, 4%. Papel misto, 2%. Papel branco, 1,6%. Papel ondulado, 5%. Embalagem cartonada, tudo isso era para usar papel, mas estamos separando de ter uma ideia. Metais ferrosos, 2,8%. Alumínio, 1,4%, que vai através do papel alumínio e através das latinhas. Mas ele é baixo, gente, porque o alumínio é muito leve. Vidro, 2%, e outros, que fecham nos 2% aí. Nesse contexto, quando a gente avalia o tipo de destinação dos resíduos sólidos que são gerados, isso aqui no caso da saúde, né? Veja bem, 5,1% vão para micro-ondas. Micro-ondas tem que passar por micro-ondas para poder ter uma esterilização. 40,2% vai para incineração. 18,5% vão para autoclave. E 36,2% para outros. Então, outros compreende a destinação sem tratamento prévio. Quer dizer, vai para aterro, vala séptica, lixões. São materiais que, mesmo dentro da área de saúde, são considerados. Por exemplo, você pegou bloco de papel que você usou para fazer anotação, jogou fora, canetas, pedaços de metal, estão na área de saúde, mas não são comprometidos com a questão da saúde em si, da parte sanitária. Na construção civil, olha como é que ficaram destinados aqui dos materiais de separação entre o que é gerado. 94% dos resíduos da obra foram reutilizados ou reciclados. Na área civil, esse é um ganho muito grande. Tá? Então, hoje, a construção civil é das áreas a que melhor reaproveita resíduo. Madeira, 19%, metal, 2%, plástico, 4%, papel, 2%, coisas comuns, né, que você usa lá de forma geral, 6%, isopor, 1%, e 66% em entulho. De novo, nós estamos avaliando isso aqui em porcentagem de massa. Então, é proporcional às massas. Entulhos, geralmente são tijolos, blocos, concreto, paredes, né, no caso argamassas, tal, todo o material que é utilizado da parte da demolição ou que sobrou de uma obra. Geralmente eles estão destinados à reciclagem. Mas ainda assim a gente tem que reconhecer que é uma quantidade muito grande de reciclagem, 94%. Com relação à distribuição das regiões do Brasil, com iniciativa de coleta seletiva, vamos ver aqui, no norte,
63,6% dos municípios fazem coleta seletiva. Em função, mas logo o norte, que não é tão desenvolvido, e isso tal. Em relação ao Brasil, que é 73,1%. Poxa, mas 73,1% faz coleta seletiva, a gente tem pouco? Mas eu estou falando aqui em quantidade de municípios que fazem coleta, e não em quantidade de massa coletada. Geralmente, os municípios que têm feito coleta seletiva, por incrível que pareça, são os pequenos, e não os grandes. No Sul, 90%, quase 91% faz. Né? No Sudeste, quase 90% também. Mas não são os grandes. Se você chegar no Rio de Janeiro, por exemplo, não é todo lugar. A capital mesmo não pratica nela toda. Mas você tem um lugar pequeno praticando. No Centro-Oeste é o que faz menos. Né? O Nordeste, em segundo lugar. Então, em comparação com o Brasil, a gente vê que ainda falta. Aqui é o número de municípios que fazem coleta, tá certo? Se eu fizesse aqui uma comparação da percentagem de lixo que é coletado de forma seletiva, eu teria números menores para apresentar. De uma forma geral, para a gente falar do tratamento de resíduos, a gente tem que pensar na cadeia que é gerado. Por exemplo, você tem a fonte do resíduo. Doméstica, industrial, hospitalar, todas que existem. Aí tem dois processos, a coleta seletiva e a coleta e transporte do resíduo. Quando faz a coleta seletiva, já direciona diretamente para reciclagem. E a reciclagem retorna isso para a fonte, ou seja, para o processo que vai voltar a geral. Né? Ela é reciclagem. E você tem uma redução na fonte, porque à medida que eu faço reciclagem, eu tenho uma redução na fonte. Eu vou melhorando o processo e vou recuperando e tal. Se eu faço a coleta e transporte do resíduo de forma geral, eu vou para tratamentos. Nesses tratamentos, eu tenho que fazer separação, compostagem, incineração e outros. Tá? Eu tenho que fazer o direcionamento adequado. E aquilo que eu não posso aproveitar, desse processo vai para um descarte, que são as partes inerses, as cinzas, os transformados ou outros que tem. Ou eu vou para os recuperados, que são os metais diversos, composto orgânico ou outros, que vai para reciclagem de novo e vai ser utilizado na fonte. Se eu não faço tratamento nenhum, eu vou para disposição. Aí é aterro industrial, aterro sanitário, aterro de inertes. E literalmente é onde recebe a parte final. E no descarte dos tratamentos, a mesma coisa. Vai para disposição. Então eu acabo tendo todas essas etapas. O ideal seria que a gente praticasse sempre a coleta seletiva, porque reparem bem que a gente economiza etapas. Economiza tempo, recurso, dinheiro e protege mais o meio ambiente. Aqui um exemplo de tratamento de resíduo de forma geral. Então vamos lá. Resíduo sólido urbano. Você tem o resíduo hospitalar. Ele vai para o incinerador, colocando aqueles que são de risco. Tá? O incinerador, ele gera um processo de descarte das cinzas e aí simplesmente vai para um aterro natural. Não tem como você reaproveitar isso aí para nada. Quando você fala, por exemplo, geradores elétricos, partes elétricas, tal, eu tenho uma coleta seletiva, porque eu tenho o óleo que tem dentro dos geradores, que serve de isolamento, eu tenho a parte metálica, quando eu vou reciclar, e isso vai para a central de triagem. Tá? No caso do incinerador, vai para um aterro lá, vai para a central de triagem. Nessa central eu faço a coleta limpeza urbana, faço a coleta seletiva, a coleta mista, e vou verificar se esse material vai ou não. Né? Quando passa por um ali, um seria a reciclagem. E na reciclagem eu tenho os plásticos, vidro, madeira, materiais variados, né? E óleo. Então, eu venho para os produtos comerciais quando eu passo um processo de reciclagem. Quando esse material vai para a reciclagem, quando nada, ele vai ficar no aterro. Tudo isso é feito de forma interativa, mas é um ciclo complexo. É preciso que haja uma boa administração, é preciso que haja um processo de acompanhamento de qualidade, então você tem que ter um laboratório, para que isso ocorra. Quando a gente fala de tratamento de resíduos de forma industrial, a maior parte deles, tá? Que a gente imagina uma empresa, uma indústria qualquer, vem a seguinte pergunta: por que a maior parte das empresas não recicla de forma bem plena mesmo seus resíduos? O que impede? Aí a gente vai entender as políticas dos 5 R's.
Quais são as políticas dos 5 R's? A mais, assim, na verdade, tem um item a mais aí, além dos 5 R's. Do segundo para baixo está dentro dos 5 R's, eu vou explicar para vocês. A primeira seria a não geração. O ideal seria a não geração do resíduo. Depois, reduzir a quantidade de resíduo. Reutilizar, na verdade, que eu chamo de reutilizar, mas que você tem que colocar de forma mais ampla. A reciclagem, tratamento e destinação final. Mas os 5 R's, eles foram criados lá atrás. E eles são chamados da seguinte forma. Primeira coisa, reduzir o resíduo gerado. É a primeira coisa que você faz. Reduzir o resíduo gerado. Então, isso aí é um fator importante. Bom, depois que eu reduzo, como é que eu faço isso? Otimizando o meu processo. Lembra quando eu falei ali atrás que a gente conhece o resíduo e o rejeito? Quando eu conheço o resíduo e rejeito de forma, digamos assim, plena, de forma mais adequada, eu consigo também melhorar o meu processo. Porque se eu conheço o rejeito do processo, eu começo a entender a eficácia dele. Se eu conheço o resíduo e pela sua composição e característica, eu consigo ver a eficiência do processo. E eu posso ir interagindo melhor no processo e melhorando a sua eficiência por várias etapas. E com isso eu consigo reduzir o resíduo gerado. Isso é um ganho muito grande, porque você com isso está aumentando a sua produtividade. O segundo R fala em recuperar o resíduo descartado. Ora, uma vez que eu gerei o resíduo, eu tenho que recuperá-lo. Recuperá-lo pode ser através de coleta seletiva, pode ser através de um tratamento prévio aí, no que diz respeito ao resíduo grosso gerado, ou eu ir buscar esse resíduo lá no descarte, onde eu já descartei, para quê? Para poder reaproveitar ou diminuir o impacto ambiental. Tem várias situações. Aí, uma vez recuperado o resíduo, seja por qual processo for, eu vou tentar reutilizar o resíduo recuperado. Lembra que eu falei lá atrás da sucata? A sucata não é reciclada, ela é reutilizada. Eu pego ela tal qual é e jogo de volta no forno. Eu pego simplesmente... Quer ver um exemplo de material que é reutilizado? Você passa a cana para tirar o caldo. O camarada pega lá o bagaço que foi moído, dobra ele e moe de novo. Ele está recuperando e reutilizando ao máximo que ele pode. Depois que ele descarta esse bagaço da cana, que alguém vai usar para outra coisa, para fibra, para compor o solo ou algo assim, aí é reciclagem. Porque existe um processo para tratar aquilo ali. Depois que eu tento reutilizar, se eu não consigo reutilizar o resíduo de forma direta, eu vou através da tentativa de reciclar esse resíduo não reutilizado. Eu vou tentar agora usar um processo externo que modifique o meu resíduo e permita que o mesmo seja retornado ao processo. Por fim, eu tenho que reduzir os resíduos secundários ou remanejar esses resíduos. Porque, querendo ou não, eu estou gerando resíduos. Então, eu tenho que tentar remanejar, reduzir esses resíduos, dar um destino para eles. Olha, não tem jeito, o meu processo não consegue evitar de gerar um resíduo no final. E esse resíduo no final, eu tenho que dar um destino para ele, seja um aterro, uma incineração, ou alguma coisa. Se tem um resíduo que eu não consigo reaproveitar na segunda etapa, eu tenho que dar destino para ele. Para a gente entender o que é a política dos 5 R's, a gente tem que entender todo o processo a qual nós participamos. Todo ele. Cada etapa. E quando eu falo em resíduo, de novo, energia e tempo são também fatores de importância, porque tempo e energia determinam consumo, e consumo quer dizer geração de resíduo nas etapas energéticas. Então, todo o processo, eu tenho que entender todo o processo. Eu tenho que fazer a leitura de todo o processo. Eu tenho que conhecer, eu tenho que interagir, dominar. Por isso que, muitas vezes, o responsável para a área ambiental de uma empresa, o responsável técnico é uma pessoa formada na área ambiental, mas o gerente, às vezes, é alguém formado no processo, porque ele tem que conhecer o processo. Há aqui um exemplo de uma empresa chamada Azotec. Ela mostra aqui as opções de tratamento e destinação para cada tipo de resíduo oriundo dos equipamentos produzidos pela Azotec. Então tem lá, borras oleosas, aí vai para redução, reutilização, aí não tem reciclagem. Aí vai para os processos de tratamento, coprocessamento, incineração, pirólise e plasma.
tá? E não tem disposição em aterro. Aí pega embalagens plásticas, papelão e madeiras. Vai para redução, vai para reutilização, reciclagem, faz coprocessamento, não faz incineração, faz pirólise quando pode, ou então vai para disposição em aterro. Equipamentos elétricos e eletrônicos, redução, depois reciclagem, não tem reutilização. E, finalmente, vai para a disposição em aterro. Então, reparem que quase boas partes daí vão para a parte de aterro. Aí vem equipamentos metal mecânicos. Não vai para redução, mas vai para reutilização, que eu falei. A sucata não é reciclada, é reutilizada. Então, metal vai tudo para reutilização. Escória vai para redução, para reduzir, quer dizer, diminuir a geração, né, que eles tentam o máximo possível. Depois vai para incineração, mas a escória vai para incineração, no caso deles, a escória deles, tem partes que podem ser incineradas. Fibra de lã, o fibra de vidro e lã de rocha, né? Vai para redução e vai para o processo de incineração, que aí derrete lá. Óleo usado, então óleo passa por redução, reutilização, reciclagem, coprocessamento, incineração, e ainda tem uma parte que é exposta em aterro, porque suja, por exemplo, no caso, um tecido, um material, isopor, alguma coisa assim. Plástico e borracha, redução, reutilização, reciclagem, coprocessamento, incineração e vai para disposição. Perdão, o plástico e borracha é redução, reutilização, reciclagem e coprocessamento. Refratários, redução e coprocessamento. Resíduos de pintura e outros revestimentos, redução, reciclagem, vai para coprocessamento e incineração. Aqui, eu vou ficar lendo todos, mas já tinha do finalzinho, né? Resíduos com processo industrial de desmontagem, reutilização, reciclagem, coprocessamento e incineração. E sucata metálica. Vai para tudo. Redução, reutilização, reciclagem, incineração, pirólise, plasma e disposição em aterro, caso não dê para usar. Mas a gente fala em incineração, metal incinera? Não, ele não vai queimar o metal. Mas quando você tem uma sucata que tem algum material orgânico, agregado, eu tenho, por exemplo, uma parte metálica de um ferro lá que vem com um filme aderido nele. Então, eu vou para a incineração para queimar essa parte. Ou um componente plástico que está engatado, por exemplo. Não, eu vou queimar essa parte para tirar a sucata depois. Tá? Aqui vocês têm ideia com relação à construção civil que eu estava falando lá atrás, com relação ao 5R. Então, eles recebem o material, eles fazem a inspeção do material, feita a inspeção, faz a trituração do material, faz o peneiramento e, por fim, faz a manufatura de novos tijolos. Né? Então, geralmente, o uso de material de construção ele é mais direto, é mais reuso do que reciclagem. Mas a quantidade que eles conseguem fazer isso é muito boa. Para vocês terem uma ideia de um processo mais complexo, em que se entenda, eu vou mostrar um aqui, esses que eu vou mostrar agora são todos os processos dos quais eu fui autor e coordenei. Reciclagem de resíduos de aciaria, para vocês terem uma ideia, a diferença de reciclagem e reuso. Na aciaria você tem 4 produtos. O aço, que é o objetivo, você tem a escória de aciaria, que é gerada como resíduo também. Você tem como resíduo o gás CO, que é o gás que é utilizado, que é gerado durante a queima do carbono. E tem uma lama de aciaria, que é um fino metálico composto por ferro e escória fina, que vai junto com o gás. Quando se lava esse gás nos ventures, sobe essa lama, o gás sai lavado e essa lama fica. Essa lama é rica em ferro. E dela que nós fizemos o processo de escória, porque todo o resto, a escória depois eu vou mostrar uma outra parte dela. Então essa lama tinha um teor metálico. Como é que é isso? É um agregado metálico parecendo um borrão, que ele é composto por um fino ligante, que é fino de FeO e de escória, que quando entra em contato com a água forma um cimento e agrega essas partículas. Todas as esferas são metálicas, ou seja, são de aço. Não é minério, não, é aço. E a parte branca é a escória. Então, utilizando um processo de desagregação ultrassônica, que foi feito no meu doutorado, foi feita uma patente, a gente conseguiu pegar esse material, expor a um processo de tratamento ultrassônico e, por fim, recuperar a parte metálica. Então, viabilizou-se a utilização e a reciclagem desse material, que passou a atuar como sucata. Para vocês terem uma ideia, a cada 1.000 toneladas, que aqui está em quilo, mas também é a cada 1.000 toneladas funcional profissional. A cada 1.000 toneladas, a gente conseguia recuperar 704 toneladas, tá? E
com um teor de ferro na faixa de 93%, usando 2,4 kWh por tonelada. Então, esse material, cada tonelada reciclada deste material, equivalia a 1,4 tonelada de minério que não se queimava, 1,7 tonelada de CO2 que não se gerava, e 440 kg de coque que não se queimava. Né? Então, você tinha a mesma produção com menos consumo de matéria-prima e menos tempo. Resultado, aumento de produtividade. Fazendo o quê? Uma reciclagem de um resíduo. A reciclagem dos resíduos de aciaria, no caso da escória de aciaria. Peguei essa escória, fiz uma análise, vi que ela é rica em cal, peguei essa escória depois, rica em cal, o que eu fiz? Passei por um processo que carbonatava a cal, transformando em carbonato de cálcio. Consequentemente, eu consegui sequestrar CO2, a ponto de que, pela produção de escória mundial, se eu tivesse uma prática de sequestro de carbono utilizando essa escória, eu teria uma captura de 640 mil toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Olha só, gente, deixar de gerar CO2 é uma coisa boa, mas não elimina o CO2 que já está em excesso no ar. O que está sendo proposto aqui é captura de CO2, é sequestro de CO2. Não é deixar de produzir, é capturar o que já está no ar. Foi feito por um processo de análise de reciclagem. Tá? Aqui um processo de melhoria de logística de mineração. Mas espera aí, professor, melhoria de logística tem a ver com o meio ambiente? Tem. Uma mina que eu trabalhei durante um ano, ela tinha o seguinte, a mina ficava a 5 a 6 quilômetros da planta de tratamento. Então, o que os caminhões faziam? Eles pegavam o material lá na mina, vinham até a planta, passavam por uma grelha, porque todo material acima de 10 polegadas era maior do que a abertura do moinho, do britador cônico, e esse britador foi colocado em 10 polegadas, porque todo material acima de 10 polegadas, o teor de ferro era muito baixo, então ele cortava em 10 polegadas, pelo que era tirado no sítio da mina. Metade do material ficava e metade era material que não atendia. Então, a cada 2 viagens de caminhão, eu precisava de 2 viagens para ter uma viagem completa. E voltava um caminhão com uma viagem cheia. E eu pagava 2 caminhões para vir e 1 para voltar. Porque eu pago o caminhão pelo transporte. Era uma empresa contratada. O que eu mudei? Apenas mudando a logística. Eu peguei essa grelha que era colocada na mina e levei para um caminhão, ou seja, eu pus na traseira de um outro caminhão, de um reboque, e coloquei uma grelha móvel. O processo de peneiramento da grelha era feito lá, na mina. Consequentemente, o caminhão que vinha carregando, vinha com a carga útil. E chegava, descarregava e voltava vazio. E o caminhão vazio, ele não se pagava, estava no contrato. Resultado, de um consumo de R$218 mil por mês de frete, passou para 78. Além do que, o consumo de energia e tempo também diminuiu no processo de operação. Por que isso? Porque eu tinha que juntar o material aqui, o rejeito, para carregar o caminhão e voltar para lá. Agora eu não precisava, o espaço útil da mina aumentou, porque agora eu não precisava de ter um lugar para armazenar rejeito. Manobras, risco, tempo, porque o caminhão, para entrar e sair da mina, eu tinha 50% mais fluxo do que teria no final. Apenas uma releitura de processo diminuiu o consumo e aumentou a efetividade da planta. Essa mesma mina tinha um material, agora fazendo uma recuperação desse resíduo. Tinha um material que, esse material de rejeito ficou muito tempo acumulado na mina, quando se descartava ele. Então, eles tinham uma pilha muito grande com teor baixo de ferro, que para tentar moer esse material, ele gastava 18 kWh por tonelada. A média aceitável para um material de mineração é 12. Então, ele estava 50% acima. Então, fazendo uma análise desse material, percebendo sua composição e fazendo uma análise de moagem, eu propus um processo de moagem seletiva. Ou seja, em vez de fazer 80 minutos de moagem, fazia 20, peneirava, pegava o material que ficou, acima fazia só com esse material 70% e assim sucessivamente. Resultado final. Peguei um material para teste que tinha 58% de ferro e 10% de sílica, levei ele a 68,5% de ferro com 2,28% de sílica, melhorando significativamente o uso desse material. Rendimento de massa 62%, rendimento de ferro 88,5%.
viabilizando de forma concisa, ou seja, fazendo uma pequena mudança, alteração no processo. Estou dizendo isso para vocês porque vocês, em várias áreas, às vezes, como é que reduz o resíduo e tal? Muitas vezes o que vocês vão ter que fazer é fazer uma releitura do processo todo, ou às vezes descobrir numa ou outra etapa uma chance de fazer uma inferência. Então, enquanto engenheiro, é o que a empresa espera de você, atenção e melhoria no processo. Às vezes uma releitura, às vezes um consumo, às vezes uma logística muda o tempo de consumo de energia, o rendimento operacional. Isso faz parte da questão ambiental. Tudo que economiza energia já está tratando bem o meio ambiente. Tá certo? Eu queria mostrar um vídeo para vocês aqui, que vale de forma geral, ele não é só de meio ambiente. Deixa eu colocar ele para tocar aqui. Quando perguntaram a Buda qual é o maior erro que cometemos na vida, ele disse: o maior erro é pensar que temos tempo. Como dizem, o tempo é livre, mas não pode ser comprado. Você não pode tê-lo, você só pode usá-lo. Você não pode ficar com ele, mas pode gastá-lo. E uma vez que você o perder, não tem como tê-lo de volta. Por isso o tempo vale mais que dinheiro. Porque você pode criar mais dinheiro, mas não pode criar mais tempo. Eu lembro de Steve Jobs, que certa vez disse: seu tempo é limitado, então não o gaste vivendo a vida de outra pessoa. O que você está fazendo com seu tempo? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A notícia ruim é que o tempo voa. A notícia boa é que você é o piloto. Bom, é isso que eu tinha para vocês hoje. Eu queria que vocês guardassem bem o que foi dito aí no processo final, tá? Do que ele comentou aí do tempo. Por que eu falei isso?